Olá, tudo bem? Estamos felizes porque Deus é maravilhoso e porque hoje, agora, vamos começar mais um tema impressionante da Bíblia. Hoje, a verdade sobre o juízo final. Prepare o seu coração, porque esse tema maravilhoso vai abençoar você e a sua família. Eu já tenho a Bíblia aberta aqui, você pode tomar a sua Bíblia também, uma caneta, um papel e anotar os textos. Vamos abrir? 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Está escrito: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Veja que texto esclarecedor. Ele fala o seguinte, que um dia todas as pessoas serão levadas perante o tribunal de Cristo. E o texto aqui, ele fala assim, todos, essa expressão todos, essa palavra aqui, é uma palavra muito genérica, uma palavra muito no coletivo, muito no plural. Se nós transformarmos essa palavra no singular, você vai ver uma situação um pouco mais clara. Por exemplo, a Bíblia está dizendo que todo mundo vai estar perante o tribunal de Deus para ser julgado e para prestar contas. Mas vamos falar algo diferente para explicar melhor o texto. Por exemplo, eu estarei lá para prestar contas, você estará lá. Todos os pastores, todos os sacerdotes, todos os bispos, o Papa, o pai de santo, a mãe de santo, os jogadores de futebol, os artistas de televisão, os cantores, as pessoas famosas, os políticos, as pessoas anônimas. Eu estou falando assim, citando vários nomes e cargos, para você ter uma ideia de que um dia todo mundo vai comparecer perante o tribunal de Deus para receber uma recompensa de acordo com aquilo que fez. E esse dia é o que a Bíblia chama de juízo final. Todos nós vamos prestar contas a Deus de tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Agora, uma pergunta muito importante tem que ser feita para que a verdade sobre o juízo fique clara para você. O juízo final ocorrerá quando? Ocorrerá antes, durante ou depois da volta de Jesus? Essa é a pergunta chave para você entender melhor o tema de hoje. Bem, o juízo final, de acordo com a Bíblia, está dividido em 3 fases. A primeira fase está acontecendo agora. A segunda fase ocorrerá durante o milênio. E a terceira fase ocorrerá depois do milênio. Então, fique atento. A primeira fase, que é agora, aparece em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Quer ver? Apocalipse, capítulo 14, está bem aqui, versos 6 e 7, que diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Você ouviu? É chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse texto fala de um juízo presente, diz, chegou a hora do juízo. É a primeira fase que está acontecendo agora, ok? E a segunda fase, quando que vai ocorrer? Durante o milênio. E onde está escrito? Está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse juízo do verso 4 será durante os 1000 anos, como diz o próprio verso 4. E a terceira e última fase será depois do milênio, exatamente o que aparece aqui em Mateus capítulo 25, versículo 34 e 41. Mateus capítulo 25, está aqui verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Olha agora o verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui você tem a terceira e última fase do juízo. Então lembre-se, são 3 fases.
A primeira, que acontece agora, nós chamamos de juízo de investigação. A segunda, nós chamamos de juízo de comprovação. E a terceira, juízo de execução. Ficou claro isso para você? Acho que sim. Agora, é importante que você organize essa ideia das três fases do juízo. Das três fases. Vamos relembrar? A primeira fase está acontecendo agora, porque agora Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo por nós. Então essa primeira fase, como você pode ver, é a fase investigativa, é a fase de investigação. A segunda fase ocorrerá durante os 1000 anos, lá no céu. Durante os 1000 anos haverá a fase de comprovação, para tirar toda e qualquer dúvida. E a terceira fase ocorrerá depois do milênio, aqui na terra, quando Deus vai executar e vai dar a sentença final do juízo. Agora entenda uma coisa importante. Quem é quem no juízo final? Bem, na primeira fase do juízo, Deus é o juiz, ok? Jesus é o advogado de defesa. Satanás é o advogado de acusação. Os anjos são as testemunhas. Olha que interessante, os anjos são as testemunhas. E mais, a lei de Deus é a norma do juízo. E nós, os cristãos, os que conhecem a palavra de Deus, somos os réus. Na segunda fase, já muda um pouquinho. Durante o milênio, o juiz, claro, continua sendo Deus, obviamente, mas, de acordo com 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3, os santos, os salvos, atuarão como juízes também, não para decidir o caso de ninguém, mas para comprovar a decisão que Deus já tomou. Então aí está, Deus, claro, é o juiz soberano, mas o povo de Deus, os salvos, lá no céu, ajudarão no juízo, como diz 1 Coríntios 6, versos 2 e 3, certo? E, além disso, é importante saber que, durante o milênio, não haverá advogado de defesa, não haverá, mas o advogado de acusação também não poderá atuar, porque estará preso durante o milênio aqui na terra. Os anjos continuam como testemunhas, e a lei continua sendo a norma do juízo, e os réus são os ímpios. Depois do milênio, na terceira fase, muda um pouquinho. O juiz passa a ser Jesus. O juiz passa a ser Jesus. Agora veja, as testemunhas continuam sendo os anjos. E um detalhe, não haverá depois do milênio advogado de defesa. A lei continua sendo a norma do juízo. E os réus são todos. São todos. Em outras palavras, você percebeu que nas três fases acontece uma mudança do grupo que atua em cada fase do juízo. Mas o mais importante mesmo é você entender que das três fases, a mais importante é a primeira. Não é a segunda e nem a terceira, porque a primeira define tudo. A primeira fase, ou seja, agora, define quem vai para o céu e quem não vai. Ok? Por isso, você precisa entender o seguinte. Hoje, durante a vida, enquanto você e eu estamos vivos, esse é o momento crucial, é o momento principal, é o momento em que a gente decide onde vamos passar a eternidade. Por isso que a primeira fase do juízo, a fase de investigação, é a mais importante. E mais importante também, porque agora Deus é o juiz e Jesus é o advogado. Então você tem um advogado, você tem um intercessor, você tem um mediador. Se você pecar, lembre-se que Jesus intercederá por você. Se você cometer algum erro, alguma falha, e você se arrepender e confessar para Deus em nome de Jesus, Ele perdoa você e Ele prepara você para a vida eterna. É isso. Por isso, a primeira fase do juízo é fundamental. Agora vem uma pergunta muito importante para que a verdade do juízo fique clara para você. A pergunta é, o que é que Deus vai considerar no juízo? O que é que Deus vai considerar no julgamento final? Eu quero chamar a sua atenção para Eclesiastes. O livro de Eclesiastes responde essa pergunta. Nós vamos abrir aqui, depois de Provérbios, aí nós temos o livro de Eclesiastes. Nós vamos abrir no capítulo 12 e vamos ler o versículo 14, 12 e 14. Diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Entendeu? Então, o que é que Deus vai julgar no juízo final? Ele vai julgar todas as obras, todas, as boas e as más, até aquelas que estão
escondidas. Bem, qual tipo de obra a gente esconde? A boa ou a má? Com certeza, a má. Eu quero falar mais sobre esse assunto e por isso eu vou sentar aqui na minha cadeira e você já está aí sentado na sua casa e nós queremos conversar sobre isso. Vem mais perto, chega mais perto para a gente conversar sobre esse ponto importante, fundamental do estudo de hoje. Veja só, normalmente, quando a pessoa comete um pecado, a tendência dele é esconder o pecado. A tendência é ele fazer de uma maneira que ninguém perceba, que ninguém conheça, que ninguém veja. Inclusive a família, ou quem sabe os próprios superiores da igreja, pastor, etc. Mas lembre-se de uma coisa, tudo que a gente faz pode ser escondido dos homens, mas não será oculto perante Deus. Então tudo que você já fez e tudo que você faz, através de obras, palavras e pensamentos, tudo isso será considerado no juízo final. Só tem uma coisa que poderá livrar você da perdição eterna. Só tem uma saída. E essa única saída é Cristo Jesus. O que é que tem que ser feito? Tem que ser feito assim. Você precisa estudar a Bíblia, como você já está fazendo agora. Precisa se arrepender dos pecados, confessar os pecados para Deus e pedir perdão em nome de Jesus. Aí Jesus vai interceder por você, porque Ele é o seu advogado. E depois que você confessar os pecados, então Deus perdoará você por causa dos méritos de Jesus. Aí você tem que ser batizado. Quando você for batizado nas águas por imersão, então todos os seus pecados serão eliminados. Você será perdoado de todos os pecados. E no dia do seu batismo, Deus registra o seu nome lá no céu, no livro da vida. E toda pessoa que tiver o nome no livro da vida é um candidato à vida eterna. Claro que o nome pode ser riscado do livro da vida também, daqueles que abandonam a fé e abandonam tudo. Mas para que o seu nome esteja lá, você precisa aceitar Jesus como Salvador, se arrepender dos pecados, confessar os pecados, abandoná-los, sepultá-los no batismo. Aí sim, o seu nome estará registrado lá. E a Bíblia diz que só poderá entrar no reino dos céus, só poderá entrar na vida eterna aquele cujo nome está no livro da vida. Apocalipse 21, verso 27. E aí, meu amigo, eu pergunto a você, o seu nome está no livro da vida? O nome da senhora está no livro da vida? Você já fez a sua entrega, já tomou sua decisão? Ou está estudando a Bíblia aí há 10 anos e até agora nada? O que está faltando para você? Lembre-se, no juízo final, Deus é o juiz, mas Jesus é o seu advogado. E agora, Jesus intercede por você. Então aproveite o tempo da graça, o tempo da misericórdia. E vá a Jesus de coração aberto. Conte tudo para Ele, peça perdão para Ele. Ele vai perdoar você, vai te dar um novo coração. Você vai ser batizado. Nós queremos batizar você. Eu quero batizar você. Os meus colegas pastores querem batizar você. Queremos sepultar sua velha vida. E pela graça de Deus, você vai ser uma nova criatura. Amém? Você aceita o batismo? Você quer ser batizado? Quer o seu nome no livro da vida? Vamos ver, se você quer mesmo, então fica em pé. Vai, fica em pé aí na sua casa. Vamos, levanta, meu amigo. Levanta desse sofá, fica em pé agora e diz, pastor, eu quero ser batizado. Vamos, irmã, irmã Maria. Irmã Maria, vamos, levanta, minha filha. Levanta. É agora a hora da sua decisão. Ei, você que é jovem, você que se afastou da igreja, está afastado da igreja, agora é hora de você voltar, é hora de você recomeçar, é hora de nascer de novo. Ei, você que chegou agora do trabalho, está assistindo o DVD, está cansado, Jesus está chamando você. Estou falando com você, meu amigo, que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que não crê em nenhuma dessas igrejas, você que está vendo esse DVD, Jesus quer escrever o seu nome no livro da vida. Você pode fazer isso, você pode decidir, é agora, vamos, é agora. Venha aqui perto da televisão, venha perto do seu aparelho, venha em nome de Jesus. Vai vir ou não vai vir? Hã? Vai ou não vai? Vem, rapaz, não fica aí pensando não, levanta em nome de Jesus e vem. Eu vou orar por você, Deus vai te abençoar, seu nome vai estar lá e você também vai estar lá, no reino dos céus. Amém? Meus parabéns por essa linda decisão. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo tema de hoje, obrigado por essa linda decisão. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos e que essa decisão seja verdadeira e permanente. Em nome de Jesus, amém.